Você já ouviu falar no coletivo de autores? Pois é, coletivo de autores tem um livro que é muito importante na história da educação física e por causa disso é muito cobrado nos concursos. Aqui nesse vídeo você vai saber exatamente o que é importante você saber e entender qual que é a história por trás desse livro, por que ele é importante e o que tem nele que de fato é importante para o seu concurso, aquilo que é mais cobrado, aquilo que apareça ou não esse livro lá na indicação do seu edital, é importante você saber para concurso. Primeira coisa, vamos entender o que é o coletivo de autores. Coletivo de autores porque são 6 autores diferentes. Quem são esses autores? Carmen Lúcia Soares, Celineuza Zulc Tafarel, Maria Elizabeth Médicis Pinto Vargial, Lino Castellani Filho, Michele Ortega Escobar e Walter Bracht. Eles publicaram em conjunto o livro Metodologia do Ensino da Educação Física. É um livro que foi publicado no ano de 1992. E quando eles publicaram, eles se chamaram de coletivo de autores, mas pode aparecer no seu edital ou como referência na hora da sua prova os nomes Soares e colaboradores ou então Castellani Filho e colaboradores, além do nome coletivo de autores. Então esse é um primeiro ponto importante para você saber, para que você saiba que está fazendo referência ao mesmo livro, mesmo que a gente tenha edições diferentes dele. Mas as informações essencialmente são as mesmas e aquilo que é cobrado em concurso também. Vamos lá, por que esse livro é tão importante? Se a gente for olhar na história da educação física, até aquele momento, a gente tinha uma ênfase muito grande no esporte. Então, o esporte era o conteúdo principal e também a gente tinha uma ênfase nas aulas, na parte técnica, mais uma linha de aptidão física. Esse é o termo que o coletivo de autores usa para descrever a educação física até aquele momento. E aí eles vêm propondo uma outra educação física. Por causa disso, o coletivo de autores é referência na chamada abordagem pedagógica crítico-superadora. E superar o quê? Justamente essa ênfase em um único conteúdo que era o esporte a partir de um olhar mais biológico da educação física, que no entendimento desses autores, a educação física naquele momento, ela só contribuía para manter a posição de dominância que existia da classe dominante. E aí a proposta crítico-superadora era de superação dessa situação no sentido de vamos pensar uma educação física que seja para a classe trabalhadora, que seja para construir uma cultura corporal, para valorizar a cultura corporal. Para esses autores, o que é super importante você entender? Que eles criticavam a lógica da aptidão física e do esporte como um único conteúdo da educação física e entendiam que a educação física ela tem como objeto, ou seja, o que deve ser trabalhado na educação física é a cultura corporal. Essa expressão, por mais que na educação física já vinha sendo usada por outros autores, ela se popularizou muito mais com o coletivo de autores. E aí, ao invés de pensar que a educação física pensa no corpo ou trabalha a técnica do esporte, pensar cultura corporal é muito mais amplo. E o que é cultura corporal nesse contexto? Pode entender por essa citação aqui, que a educação física é uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de atividades expressivas corporais, como jogo, esporte, dança e ginástica, formas estas que configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura corporal. Então é logo nessa citação que o coletivo de autores explica o que eles entendem por cultura corporal. Então, a cultura corporal é aquilo que a educação física vai trabalhar. E aí essa palavra tematiza traz como tema. Então, os conteúdos da educação física não é só o esporte, mas são jogo, esporte, dança e ginástica. E aí, em outros momentos do livro, também eles vão trazer, por exemplo, a capoeira e às vezes vão falar de lutas. Também vão trazer as práticas corporais.
E não só a gente tem essa contribuição no sentido de pensar que a educação física não é só esporte, porque essa parte é comum a outras abordagens pedagógicas também, mas a abordagem crítico-superadora a partir do livro do coletivo de autores também traz a perspectiva de transformação social, que esse é o papel da educação física na escola, que esse é o papel da educação e a educação física deve contribuir para isso. Então, a educação física, antes, na perspectiva da aptidão física e do esporte, que era pura repetição, simplesmente imitar os mesmos gestos, muitas vezes excluir alunos menos habilidosos, deveria ter um olhar para a superação das desigualdades sociais. E isso é o que você precisa, é o essencial para diferenciar a abordagem crítico-superadora de outras abordagens. Mas nos concursos, além de saber essa informação, você também precisa ter um detalhamento, um aprofundamento de alguns elementos que aparecem no livro que também podem aparecer no seu concurso. Eles servem tanto para você identificar que essas características são da proposta crítico-superadora do coletivo de autores a partir do livro Metodologia do Ensino da Educação Física, como também essas informações podem simplesmente estar declaradas na questão que é do coletivo de autores e você precisa saber mais detalhes. Então vamos a eles. Nesse momento eu espero que você já tenha deixado a sua curtida e se inscrito no canal. Agora pode ser uma boa hora antes da gente se aprofundar, porque se você chegou até aqui, definitivamente você quer ser aprovado em concurso e esse canal vai te ajudar nisso. Então se inscreva e curta, apoie o trabalho aqui da professora, trazendo mais esse conteúdo para você. Então, o que mais eu preciso saber sobre a crítico-superadora? Eles falam de 3 perspectivas da reflexão pedagógica. Ou seja, para se trabalhar pedagogicamente algum conteúdo, eu tenho 3 passos, 3 momentos, 3 reflexões. A primeira delas é a diagnóstica. Como o nome indica, né, é entender a realidade. Nas palavras do coletivo de autores, é a constatação e leitura dos dados da realidade. Depois, a gente tem a reflexão judicativa. Judicativa lembra de julgar. Julga conforme a ética de uma classe social. Então, na perspectiva do coletivo de autores, a educação, ela sim é parcial, no sentido de que ela leva em consideração uma realidade social e o que se busca, a quem se defende nessa sociedade, nessa realidade social. E aí a gente vai para a terceira reflexão, que é a teleológica. E aí a teleológica determina aonde se quer chegar. E essa onde se quer chegar tem basicamente 2 opções, ou a transformação social ou a conservação da situação atual. Como o coletivo de autores tem essa perspectiva crítica, eles buscam a transformação social. Os elementos importantes que a gente tem, que o coletivo de autores traz, e é importante que você saiba para concurso. Vamos lembrar que esse livro foi publicado em 92. Em 92, a organização do ensino, ela era feita a partir das séries. Então, aqui a gente tem os ciclos de escolarização pensados a partir da realidade das séries, desde o que hoje a gente chama de educação infantil até o ensino médio. E aí o coletivo de autores vai falar de 4 ciclos de escolarização. E aí a gente vai desde a pré-escola até o ensino médio. Então, para começar, a gente tem o primeiro ciclo, que vai da pré-escola até a 3ª série. Aqui é a organização da identidade dos dados da realidade. Então, com os alunos mais novos, num primeiro momento, a educação física, né, dentro da área da educação, vai trabalhar com a compreensão da realidade. Então, a organização da identidade dos dados da realidade. Depois, a gente vai para o segundo ciclo, que é da 4ª até a 6ª série, que é a iniciação, a sistematização do conhecimento. Então, aqui, com os alunos um pouco mais maduros, a gente começa a ter o que ele chama de sistematização do conhecimento, mas de uma forma inicial. Por quê? Porque no terceiro ciclo, que é 7ª e 8ª série, é a ampliação,
E depois, no quarto ciclo, que é o ensino médio, primeira, segunda e terceira séries do ensino médio, a gente tem o aprofundamento da sistematização do conhecimento. Basicamente, para concurso, o que você precisa entender é que o coletivo de autores propõe a organização dos conteúdos nesses 4 ciclos e não estranhe na sua prova se você olhar esses ciclos e compreender que usa série e usa da educação infantil até o ensino médio, porque foi assim que eles propuseram no livro. Isso traz muito estranhamento nas questões de concurso, eu já vi muita gente se confundir por desconhecimento, mas sim, essas informações, se aparecerem dessa forma na sua prova, são corretas, são verdadeiras. E além desses conteúdos, o coletivo de autores, a partir desse livro, ele é referência em concurso em vários outros temas. Então eles falam, por exemplo, de história da educação física, quando vai falar dos conteúdos, então na hora de falar de jogos, de esportes, de ginásticas, como se trabalhar. Também quando a gente fala de planejamento e avaliação em educação física, esse livro acaba sendo bastante usado nas questões, às vezes sem indicar que foi tirado do coletivo de autores, mas ainda assim, para quem estudou o livro, vai reconhecer nas questões a indicação de como a educação física deve ser trabalhada, e aí, a partir dessa perspectiva, dessa abordagem crítico-superadora. Então, esse é um livro super importante na história da educação física e também para concursos que vale a pena, sim, você estudar. E aí vale ressaltar que existem versões piratas em PDF na internet, mas toda versão pirata é um crime de ter e de distribuir. Por isso, se você quer ter acesso a esse livro, é interessante que você busque na internet. É comum que nos sites de editoras e sites de venda de livro, esse livro esteja esgotado, mas uma opção legal é você comprar a versão do Kindle, que é o leitor de livros da Amazon, porque ele não esgota, então você consegue comprar e consegue baixar para ler no computador, no celular, no tablet. E eu não tô ganhando nada para falar sobre isso. Meu objetivo é que você possa estudar e acertar questões na hora da sua prova, e é por isso que esse canal tá por aqui. Então, se você ainda não deixou o seu like, aproveita e deixa agora, se inscreva também no canal e apoie a construção de conteúdos como esse, que o único objetivo é que você seja aprovado em concurso. Vejo você num próximo vídeo.